Oi, pessoal. Bom, nosso objetivo aqui é fazer uma outra peça daquela, só que agora, ao invés de 50 centímetros, 1 metro de largura, a mesma espessura e o mesmo comprimento, 3 metros, 7 de largura, 7 de espessura, 7 centímetros de espessura e 3 metros de comprimento. Nós vamos aproveitar essa oportunidade aqui, que é o teste do misturador que nós estamos fazendo. Como vocês vão ver novamente, deram alguns problemas aí de percalço, mas são os testes e é normal. Então, justamente para isso que a gente faz os testes, para identificar os problemas das máquinas a serem corrigidos. Então aqui a gente está acabando a montagem, é o mesmo sistema que foi utilizado na outra. Então nós colamos o plástico embaixo com o silicone, a lona preta comum. Colocamos essa tela plástica. Colocamos alguns arames para ela ficar suspensa em alguns pontos. E o objetivo aqui era de nós processarmos 6 sacos de cimento na máquina. Observando que nós não utilizaríamos os 6 sacos só nessa forma. Na realidade, daria quase 4 formas dessas. Então, nós encheríamos outras formas que tínhamos ali, gastaríamos um pouco na calçada lá novamente e por aí afora. Ok? Aqui nós gastamos aqui e lá em cima na calçada. Aqui nós colocamos alguns pedacinhos para não ficar rente ao fundo. Então aqueles pedaços ficam no fundo e suspendem parte da tela. E esse arame também serve para que a peça não abra o perfil, né? Aqui nesse teste, o problema que nós encontramos foi a correia. Nós tínhamos feito uma máquina de 750 litros há um tempo atrás e o diâmetro do cilindro era menor. E o que aconteceu é que o diâmetro do cilindro, esse cilindro é maior, o diâmetro é maior, automaticamente quando o material cai no centro do cilindro, as pás têm água nas laterais, mas daí o cimento absorve a água que cai no centro e empasta muito. E as nossas correias patinaram. Então agora a gente vai rever essa situação, tentando... Vamos ver o que a gente faz, que sistema que a gente vai utilizar para compensar esse problema. Mas tem um erro importante que aconteceu aqui, que novamente
eu achei interessante. Eu não me lembro quem, mas é desses pensadores aí que geralmente dizem que cada problema traz consigo, traz juntamente consigo a sua solução e a possibilidade de crescimento. E agora, com esse problema, nós vamos perceber uma coisa que ainda está em estudo novamente, da mesma forma como aquele bloco que ficou bom, que nós erramos aqui, esse erro me trouxe à tona algumas coisas que vão ser bem interessantes, bem importantes, que eu já, no outro dia, depois de fundido isso, já percebi algumas coisas com relação a essa peça. Então, aqui, neste teste, novamente, nós tivemos problema lá na vedação da tampa, mas é que a gente estava acabando de montar a máquina, fez todas as montagens meio que na correria, porque o pessoal ia vir, né, e de longe para a gente testar. Foi válido, valeu a pena, porque a gente já identificou alguns pontos que tem que corrigir. Mas o maior lucro está nessa peça aí, no que eu encontrei aí. Depois a gente vai tirar, analisar ela com calma e para a gente ver, entender o que aconteceu. Aqui nós colocamos lá, eu não filmei, quer dizer, eu filmei, mas não coloquei nesse vídeo todo o processo, depois a gente faz isso. Mas nós colocamos aqui 4 sacos de cimento, porque a máquina não... para o volume de água que foi, eu reafirmo que existe um erro um erro bem considerável com relação a essa relação água-cimento, com relação a essas tabelas. Então, todas as vezes que eu tentei respeitar essa relação água-cimento, o que aconteceu é que o material ficou podre. O material ficou terrivelmente podre. Esse caso aqui não vai acontecer isso, porque nós colocamos 4 sacas de cimento e processamos menos de meia máquina. Então, em 4 sacas de cimento, aqui nós temos 220, 230 litros de material nessa forma, e acredito que a nossa máquina lá não processou nem 320 litros com essas 4 sacas de cimento. Então, isso quer dizer que esse material vai ficar bem forte. Agora, o objeto de estudo, claro, nós temos que ajustar aqueles problemas da máquina, mas o meu objeto principal aqui é o resultado final dessa peça. Então, com base nela, a gente já pode partir para outras alternativas, para outros pensamentos com relação... Porque as pessoas geralmente estão focando na produção de blocos, na produção... Mas aqui eu já vi que a gente vai conseguir um material muito resistente. Porque no outro dia a gente já pisou em cima e não afunda, não apresenta nenhum tipo... Óbvio, ficou bem forte, né? Sem dúvida nenhuma. Mas só que depois a gente faz os cálculos de valores para ver quanto saiu essa peça e para ver quanto sairia... para que essa peça poderia ser utilizada, ou peças com a mesma resistência, ou fundições com a mesma resistência. Então, porque se for para a gente pegar e fazer um teste com um volume desses de cimento, querendo ou não, essas coisas são caras. Então, a gente geralmente tende a ter uma resistência por gastar. Ninguém vai nos pagar nada por isso, mas só que
os testes são as formas como a gente adquire o conhecimento, principalmente com relação a essa área, que é uma área tão desprovida de conhecimentos. Então, para nós, faz parte do negócio fazer os testes, então nós temos que fazer mesmo, porque a máquina só tem uma opção, ela sai daqui boa ou sai boa, então não existe outra. Então, se houver problema, nós temos que corrigir, identificar o problema é pelos testes mesmo, não tem outra alternativa. Então, se der problema, tem que corrigir. Mas só que o nosso lucro nessa história toda são justamente essas falhas, esses erros. Então, o que aconteceu? Não era para nós termos processado um traço específico, com um volume de cimento específico, um volume de material dentro da máquina específico. No final das contas, nós não conseguimos a espuma adequada, porque também fizemos um gerador ali meio que na pressa para essa máquina, e eu me esqueci de testar antes, também deu problema, porque no fim, tudo sai testado, mas só que como a gente estava com a corda muito no pescoço, estava muito em cima do laço, não deu para testar nada. E no sábado de manhã que o pessoal veio, é que a gente estava acabando de fazer as montagens, acabando de tudo, porque preparar uma máquina que acabou de ser feita, essa máquina não tem gerador de espuma, senão teria que ter testado antes, teria que ter feito esses processos, como a gente fez, mas não houve tempo. Então foi tudo muito em cima. Me surpreendeu, principalmente a busca de peças e testes para melhorar alguns aspectos dela também, atrasaram um pouco, mas teve esse ponto benéfico de tudo isso. Então, depois a gente vai mostrar essa peça quando ela estiver pronta, quando ela tiver dado uma curazinha, e para a gente discutir o que a gente encontrou aí nesse negócio. Fechou? Valeu, rapaziada. Um abraço.